Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 15 do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial. Essa, na verdade, é a segunda aula, né, a parte tensorial. Hoje a gente vai falar sobre operadores vetoriais e diferenciais. Certo? Então, na aula passada a gente falou um pouquinho das coordenadas curvilíneas ortogonais, que eu vou chamar simplesmente de ortogonais, né? E nessa aula a gente vai usá-las aí para obter as expressões para o gradiente, o divergente, o rotacional, tá? Em um sistema ortogonal genérico, certo? Bom, o gradiente, que é a nossa ferramenta-chave aí, né? Para a gente obter o gradiente, a gente pode lembrar da interpretação geométrica que a gente teve no curso lá de FVV, né? No curso de funções de várias variáveis, ou cálculo 2. Sim? Como a interpretação de que ele era um vetor, que ele tinha o módulo e a direção da maior taxa de variação de uma função psi aqui. A gente vai usar a letra psi para uma função escalar aqui de Q1, Q2, Q3. Tá? Nota aqui que eu coloquei em negrito até, variação espacial, ou seja, a variação no comprimento. Sim? Okay? Porque Q1, Q2, Q3 aqui não precisam ser comprimentos. Tá? Então, comprimento, se você lembrar na aula passada, né, comprimento de arco, comprimento mesmo cartesiano, usual. Na aula passada a gente viu, por exemplo, comprimento na direção 1, ele é o fator de escala H1 aqui vezes dQ1, certo? Então, essa variação da função, né, com o comprimento nessa direção, me dá a componente Q1 aqui do gradiente, certo? Usando essa relaçãozinha aqui, a gente vê que a componente Q1 do gradiente não é simplesmente del psi del Q1. Tem um fator de escala aqui no denominador. Tá? Lógico que eu posso fazer para qualquer outra direção, para Q2, para Q3, e o resultado vai ser análogo, que só vai trocar de o 1 aqui pelo 2, pelo 3. Então, a expressão total, você pode somar essas componentes aqui e multiplicar vezes o versor respectivo. A expressão total aqui é o gradiente em coordenadas ortogonais gerais, tá? Que a gente vai escrever de maneira compacta aqui, como essa soma. Tudo bem? Então o gradiente é rapidinho, mas o divergente, o laplaciano, o rotacional, aí são mais complicados, certo? Então, para a gente derivar aí a expressão para o divergente, né, para a gente obter uma expressão do divergente, eu vou querer que você lembre, no finalzinho da aula 13, da interpretação do divergente, aula 13 do teorema de Gauss, né, teorema do divergente, que lá a gente calculou que o valor do divergente em um certo ponto, ele pode ser obtido como um limite do fluxo desse campo vetorial à medida que o volume vai a zero. Tá? Okay. Então, aqui está desenhado um voluminho curvilíneo. Sim. O ponto Q pode ser, por exemplo, o vértice aqui desse elemento curvilíneo. Tá? E o que a gente precisa calcular para obter a expressão do divergente? A gente precisa calcular o fluxo nessas 6 faces, certo? Se ele for bem pequeno, essas faces são praticamente planas. A única coisa que vai mudar aqui é que a gente vai ter um fatorzinho de escala para cada um dos lados, né? Por exemplo, o elemento de volume, o DS1, DS2, DS3,
vai ganhar um H1, H2, H3 aqui, além do DQ1, DQ2, DQ3, que você já usualmente colocaria, por exemplo, para fazer uma integral para calcular esse volume. Certo? Então vamos calcular o fluxo para cada uma das faces. Né? Na verdade, as faces a Q constante, né? As faces a Q1 constante, por exemplo, essa face aqui, essa face de cima, com essa face de baixo aqui, né? Como a orientação é para fora, isso é o fluxo de uma superfície fechada que envolve a região sólida aí do tal, do elemento de volume. Certo? Ou seja, a orientação é para fora, sim. Então, nessa superfície aqui de cima, a orientação estaria para cima, e nessa superfície de baixo aqui, estaria para baixo. Certo? Então, a gente vê que o fluxo entre duas superfícies, digamos, a Q1 constante, vai ser o fluxo em uma delas menos o fluxo na outra face. Só que elas estão evoluídas em posições diferentes. Um está em Q1, o outro está em Q1 mais um acréscimo de DQ1. Então eu tenho que abrir esse termo aqui, né? Eu tenho que expandir esse termo, e a gente pode expandir por Taylor, sim? Então vai ficar a primeira ordem, isso aqui está calculado em Q1, né? Vezes o acréscimo, a derivada na direção que foi acrescentado, que é o próprio Q1. Menos o fluxo na de baixo, então o fluxo da de baixo cancela esse primeiro termo aqui, sobrando só a derivada parcial aqui na direção, né, em relação a Q1. Se você fizer para as outras superfícies, é lógico que vai ser uma expressão semelhante aqui, ao invés de ser 1, 2, 3, na verdade vai ser 2, 3, 1, depois 3, 1, 2, e você soma tudo isso, você já achou o fluxo total. Né? Se eu substituir isso aqui, essa expressão aqui, nessa equação 1, então já tem um fluxo, e eu fizer o elemento, né, de volume indo para zero, aqui está ele, aqui, ó, H1, H2, H3, ele tem toda essa parte aqui, DQ1, DQ2, DQ3, que vai cortar esse DQ1, DQ2 e DQ3, e finalmente a gente chega então no gradiente, no divergente de V, né, com o H1, H2, os fatores de escala no denominador, e a expressão que já estava dentro ali, né, tinha calculado pelo fluxo da integral. Tá? Então, nota que é bem mais difícil do que o divergente em cartesianas, né? Certo? E o Laplaciano? O Laplaciano, se você pensar, né, pensa nesse V como o gradiente que a gente acabou de calcular aqui na primeira página. Ó. Aqui está a primeira entrada, a primeira componente do gradiente, a segunda componente do gradiente, assim por diante. Se vocês olhar para esse V do divergente como gradiente, você tem o Laplaciano. Certo? Então, substitua no lugar de V1, vai substituir quem? Vai substituir del psi del Q1 sobre H1. E já tinha H2 e H3 aqui dentro. Ó. Eu tenho que manter o H2 e H3 aqui dentro. Então vai ficar no lugar do 1 ali da componente do gradiente, vai ter o fator H2 e H3 aqui. E a mesma coisa para os outros aqui. Certo? Nota que o tempo todo, por exemplo, eu obtive a componente 1. Tá? Como é que eu obtenho a componente 2? É só você fazer essa troca aqui, ó. 1, 2, 3, vai para 2, 3, 1, vai para 3, 1, 2. Se você fizer de novo, ele volta a ser 1, 2, 3. Isso é conhecido como simetria cíclica. Pense nos três números, né? Num círculo. Hein? Você já viu isso, pelo menos para produto vetorial IJK, certo? Essa simetria cíclica está presente aí em todos os problemas aí em 3 dimensões. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ó, 1, 2, 3 aqui, ó, nesse primeiro pedaço, vai ficar aqui embaixo, ao invés do 1, vai ser 2, 3, 1. Mesma coisa aqui, ó, 3, 1, 2. Então, não tem erro. Se você sabe um, você sabe os outros. Tá? Como é que fica agora o rotacional? Então, o rotacional, finalzinho da aula 12 do Teorema de Stokes, dá uma olhadinha lá. A componente do rotacional, né,
projetada, então, o produto escalar do rotacional, num certo ponto, né? Projetada numa direção N, o N eu escolhi Q1, tá? Eu escolhi Q1 nessa direção. Ou seja, se eu escolhi Q1, eu estou trabalhando uma superfície de Q1 constante. Sim, lembre-se da aula passada. O Q1 versor, ele é normal, a superfície de Q1 constante. Então, se eu escolher aqui, né, lá na equaçãozinha lá, a interpretação do rotacional, se eu escolher o N igual a Q1, aqui, a integral de linha, a circulação, a circuitação, do teoreminha de Stokes, vai ser feita na superfície aqui. Essa integral de linha vai ser feita nessa superfície de Q1 constante, e a linha é esse contorno aqui dessa superfície de Q1 constante. Tá? Então eu vou ter que fazer essas 4 integraizinhas de linha aqui para fazer a integral, né, de linha no caminho fechado em T. Vou dividir pela área, né, na verdade pelo elemento de área, que eu vou fazer esse elemento de área indo para zero, e aí eu obtenho o componente Q1 do rotacional. Ok? Então são essas 4 integrais de linha. Cada uma delas, por exemplo, C1, né, primeiro trecho aqui. O primeiro trecho está vindo de Q2, Q3. Esse primeiro trecho aqui eu ando de Q2 para frente. Sim? Então eu estou numa linha Q3 constante, a terceira componente aqui da coordenada ortogonal, curvilínea ortogonal, está constante, mas eu estou caminhando em Q2. Então essa primeira integral é proporcional ao quanto eu caminhei em Q2. E ela está já aproximada aqui para o ponto Q2, Q3. Q1 está fixo. Sim, essa é uma superfície aqui, essa superfície aqui está a Q1 fixo. Certo? Okay. E no segundo trecho, integral de linha no segundo trecho, você vai fazer o produto escalar aqui normal. Né? Segundo trecho só está variando o quê? Bom, segundo trecho eu estou caminhando em Q3, então por isso que tem a componente V3 aqui. Tem o H3 do produto escalar, certo? Se lembra, isso aqui é o H3 de Q3, sim? Só que está evoluído já em Q2 mais de Q2. Então eu tenho que abrir em Taylor isso. Agora está todo mundo em Q2, Q3, que é o ponto original aqui, ó, pontinho aqui do vértice aqui. Sim? Vou fazer para Q3, se lembra, eu já estou acima aqui, eu estou então de Q3 acima. Estou caminhando em Q2, só que no sentido contrário. Sim? Dá uma olhada aqui no sentido, né? Se Q2 para frente é nesse sentido, esse cara está caminhando ao contrário. Mesma coisa aqui, essas duas últimas integrais de linha vão ganhar um sinal de menos. Certo? Então, aqui os dois têm um sinal de menos. Só que essa aqui está de Q3 acima. Então tem que expandir em Taylor. Certo? Ok, então qual é a integral do caminho fechado? Pelo menos aproximadamente. Essa componente, esse pedaço aqui mata esse aqui mata esse, e só sobram essas duas derivadas com um sinal de menos aqui entre elas. Certo? Então, essa é a primeira componente do meu rotacional nesse sistema novo. Lógico que, né, bom, vou ter que pôr no limite aqui, vou dividir por H2, H3, DQ2, DQ3, fazer o limite, vai cortar esses DQs aí, não tem limite nenhum para fazer, sabe? É muito bom esse limite, né? Fica só H2, H3, o que a gente acabou de calcular da integral de linha, tá? Então, a mesma coisa aqui, por exemplo, isso é para 1. Como é que eu obtenho para o 2? Vai ser 2, 3, 1. Tá? Então, aqui embaixo vai ficar H3, H1, né? E o equivalente aqui. Tá? Então, todos eles têm, por exemplo, para o 1 tem 2, 3. Para o 2 tem 3, 1. Para o 3 tem 1, 2. Tá? Todos eles têm só uma parte dos 3 fatores de escala. Dá para escrever os 3 aqui fora de uma vez, mas na forma compacta, aqui na forma do determinante, mas tem um preço a pagar. Eu tenho que escrever
o H1, o H2, o H3 para cada uma das componentes aqui. Tá? E esses caras eles já apareceram aqui mesmo. Ó. V3H3 está aqui, ó. Né? V2H2 está aqui. Então, é parecidíssimo com cartesianas nessa parte aqui. Né? Bom, tirando H1, H2, H3, mas aqui muda e aqui fora também muda. Tá? Lógico que se você fizer esses três sujeitos aqui iguais a 1, esses fatores de escala igual a 1, na verdade você voltou a ter o caso cartesiano. Tá bom? Essa aula é mais curtinha, só para introduzir essas ferramentas. Depois a gente vai ver direitinho como é que ficam esses fatores de escala para outros sistemas de coordenadas. Tá joia? Então, tchau, tchau. Até a próxima.